apresenta-nos a solução de alguns problemas que nós colocamos a nós próprios pela doutrina espírita. Cabe-me a mim apresentar-vos estes 2 subcapítulos, a pluralidade dos mundos e da alma. Então, vamos continuando esta leitura. Aqui não há ninguém a colocar questões ao nosso querido codificador, é ele próprio que formula as perguntas e depois vemos as respostas. Então, pluralidade dos mundos é um dos postulados da doutrina espírita, o único que ainda não está verificado pela ciência, ainda, mas todos nós sabemos da demanda do homem em busca do universo e em busca de vida noutros planetas. A razão irá ditar com certeza aquilo que os espíritos nos dizem, ou nos disseram em meados do século XIX. Pergunta Kardec: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? E os espíritos respondem: todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recriar-nos a vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. Uma resposta claríssima que nós todos podemos perceber. Todos os espíritos nos dizem: nós aqui estamos esquecidos, mas aqueles que têm a liberdade, uma outra liberdade e um outro entendimento na pátria espiritual, nos esclarecem. E nós, pela nossa razão, devemos perceber porque é que seria só a Terra habitada e não os outros mundos que Deus criou. Mas nos remete para o Livro dos Espíritos. E aqui Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Também tão claro. Claro que nós, ainda pequenos, ainda com muito para aprender, olhamos à nossa volta, nem temos alcance para ver muito além dos nossos olhos materiais, mas vamos percebendo aquilo que o homem, através do seu esforço, vai descobrindo, vai alcançando. E hoje, de facto, com certeza, já é outra a posição do homem, dos homens, principalmente os de ciência, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Mas Kardec especifica ainda: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, nada é criado sem um fim. Tudo tem um fim útil. Se nós pensarmos no nosso mundo, tudo tem um fim. Mesmo aquilo que nos parece não ter utilidade, mas tem, tudo tem. Certo, a esses mundos já de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Meus irmãos, só a nossa galáxia, quantos astros tem? Todas as galáxias que povoam o universo infinito. Tantos mundos que Deus criou, seria só a Terra?
a ser povoada. A nossa razão nos diz que não. Mas continua o nosso codificador. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da terra? Em uma palavra. Poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral podia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parece demonstrá-lo as observações astronómicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. Então, de acordo com as características de cada mundo, assim serão os seus habitantes. Tal como nós aqui vemos que no nosso mundo diferentes meios, diferentes habitats têm diferentes corpos, diferentes constituições. Mas, no entanto, aqui nos é dito que a forma geral podia ser. O organismo é que é adaptado à característica do mundo. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso. Outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Nós gostaríamos de um dia viver num mundo destes, não é? Mas há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Então, nós somos espíritos que habitamos este mundo, então estamos de acordo com ele, não é? Porque estamos o nosso ser está em sintonia com este mundo, à exceção daqueles nossos irmãos que vêm em missão para nos ajudar e que já têm, com certeza, um nível de moralidade e de sabedoria diferente, porque vêm para nos ajudar. Então, nós podemos ver que os diferentes mundos são povoados por diferentes categorias de espíritos. Nós não estamos nem no primeiro, que é o mundo primitivo, mas todos nós sabemos que a Terra já foi um mundo primitivo. Já vivemos nela como homens primitivos. Hoje a Terra é um mundo de provas e expiações, um mundo onde ainda sofremos muito. Outros são mais adiantados, e nós estamos, os nossos irmãos espirituais nos chamam constantemente a atenção para a mudança que se opera na Terra, para o mundo de regeneração. E, no mundo de regeneração, nós com certeza ainda teremos dívidas, aprendizagens para fazer, mas já teremos compreendido melhor que é pelo bem que vamos e pelo amor. Mas nos remetem aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.
E nós lembramos aquelas palavras que Jesus dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. No fundo, a pluralidade dos mundos habitados tem a ver também com esta frase tão conhecida de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque se há diferentes estados e diferentes níveis de evolução dos espíritos, há diferentes mundos para eles habitarem. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Portanto, não nos cabe agora falar de cada um deles, mas podemos sempre esclarecermos-nos melhor através dos livros da codificação, nomeadamente nestes capítulos, neste capítulo do Evangelho. E passamos agora para a outra parte, da alma. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Então, a nossa alma não ocupa um ponto limitado do nosso corpo, mas ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, um conjunto de semimaterial. No caso da alma, do espírito, ele é apenas energia, mas forma com o perispírito, que é de natureza semimaterial, um conjunto fluídico e penetrável, tanto mais leve quanto tanto mais leve e menos denso, quanto mais evoluídos nós formos. E assimila-se ao corpo inteiro, ao nosso corpo enquanto encarnados, com o qual ela constitui um ser complexo. Quando nós estamos nesta situação de espírito encarnado, somos então um ser trinário, constituído por espírito, perispírito e corpo físico. Então, nos explica aqui, a morte não é mais do que o desdobramento deste componente. Fica a parte física, degradável, material, a parte mais densa, e a parte mais fluídica, mais leve, se separa. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro. O corpo perispiritual é a forma do nosso corpo físico, não é o contrário. É o corpo perispiritual que dá a forma ao nosso corpo físico. Confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Apenas morre, isto é, apenas se transforma, no ato do desencarne, o corpo físico, o corpo material. Nós sabemos que na matéria nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a parte física do nosso ser, o corpo físico, esse se degrada, se transforma, mas a alma, revestida do perispírito, não sofre. Pode sofrer mudanças, alterações e evolução, porque tudo está sempre sujeito à evolução, mas não morre. Somos seres imortais enquanto espíritos. Então, durante a vida, a alma age mais especialmente sob os órgãos do pensamento e do sentimento. O espírito é o ser inteligente da criação. Então, ela é ao mesmo tempo interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenómenos sonambúlicos. Sabemos que é o nosso corpo físico que precisa de descansar. O espírito, esse, consoante
os nossos interesses, esse pode viajar. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo? Ou anteriormente a este? Então, nos respondem e nos esclarecem os espíritos, depois da questão da existência da alma, porque a alma existe, isso é comprovado. Foram muitos os fenómenos, foram muitas as situações em que foi observada cientificamente a manifestação das almas. As almas não são mais do que nós na pátria espiritual. Então, após esta questão respondida, a da existência da alma, esta uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. Nós pensamos que, erradamente, que com o desencarne, com a morte, tudo desaparece, tudo morre, ou que a nossa alma tem a mesma idade que tem o nosso corpo. Então, de duas uma, ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Ou existia ou não existia. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo. Porquê que nós temos então vidas tão diferentes? Como é que nós explicávamos a justiça de Deus se a nossa alma fosse criada ao mesmo tempo que o nosso corpo? Ao mesmo tempo, certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente e os factos, com a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a pré-existência da alma e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Então, a alma pré-existe ao corpo. Se a alma já existia, antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se não existisse. Nós sabemos que existimos porque temos consciência de nós. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos factos e pelo ensino dos espíritos, mas nós podemos perceber, somos tantos espíritos encarnados que vivemos na Terra, todos diferentes, apesar de todos aqui encarnados, cada um de nós diferente, precisamente porque cada um de nós faz o seu progresso individual. Ninguém caminha pelo outro, ninguém aprende pelo outro. Podemos nos ajudar uns aos outros. Naturalmente que é essa a grande lição que estamos aqui aprendendo na Terra, a fraternidade, o amor. Mas ninguém aprende ou faz o caminho por um seu irmão. E pergunta ainda, Allan Kardec, criou Deus as almas iguais moral e intelectualmente ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? E nós podemos ver o rigor meticuloso de todas as questões que Allan Kardec coloca, para que todas as dúvidas que possamos ter fiquem esclarecidas. Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Então, nós podemos fazer luz no nosso espírito, sendo todas as criaturas obra sua, porque dispensaria ele do trabalho umas, quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna. Então, a desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Então, Deus não cria uns fadados ao mal e outros perfeitos. Deus nos cria todos iguais. Se as almas são criadas iguais,
Como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união ao corpo. Todos nós aqui sabemos que temos aptidões diferentes, capacidades diferentes, talentos diferentes, como dizia Jesus. E nós fazemos com os talentos que Deus nos deu aquilo que a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso trabalho entende, porque Deus nos dá liberdade de agir com tudo aquilo que nos dá. Então, assim faremos percursos diferentes, assim seremos, com certeza teremos progressos diferentes. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes da sua encarnação. Como nós sabemos que é uma lei da natureza, a reencarnação, nós viremos tantas vezes quantas nos forem necessárias para aprender, para progredir, para melhorar. Então, qual o estado da alma em sua origem? As almas, todos nós, somos criados simples e ignorantes. Isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, as almas encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. Então, Deus nos criou, a todos, igualmente, simples e ignorantes, sem conhecimento. Ao dar-nos a vida, nos dá sempre as condições para irmos progredindo através da nossa vontade, criando assim consciência da nossa existência. E à medida que vamos criando consciência, vamos desenvolvendo o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que desenvolvemos também a nossa inteligência e a nossa moralidade. Não criou ninguém perfeito, ninguém fadado ao mal. Nos dá a todos tudo o que precisamos. A cada um de nós, a nenhum filho é negado aquilo que precisa. Então, no Livro dos Espíritos, porque este livro nos remete para o Livro dos Espíritos, da questão 114 a 127, os Espíritos respondem a Allan Kardec esclarecendo que todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes, que são os próprios Espíritos que se melhoram, conforme o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus, passando de uma ordem inferior a uma superior, através do seu trabalho e da superação de suas provas, adquirindo progressivamente conhecimento e bondade até à perfeição, que o fará conhecer a verdade e o aproximará de Deus. É neste caminho que nós estamos. Por nossa vontade, por nosso desejo, tentando melhorar, tentando compreender a vontade de Deus a respeito de cada um de nós. E passando através do nosso trabalho, nós conseguimos alguma coisa sem trabalho? Nada. Nós estamos aqui encarnados, nós não conseguimos nada sem trabalho. E do ponto de vista material. E a mesma coisa se dá do ponto de vista espiritual. As leis naturais se aplicam a todos nós e não se aplicam só na Terra. As leis divinas são leis do universo, não são só da Terra. Então, à medida que vamos superando as nossas provas, criando consciência, nós vamos progressivamente conhecendo a verdade. E Jesus nos dizia, nós conhecemos a verdade, conheceremos a verdade, e a verdade nos liberta e livres nós poderemos então melhor adquirir conhecimento e bondade, que são as duas asas que nos permitem voar, nos permitem a perfeição, a sabedoria e o amor.
Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal? Portanto, a alma progride no mundo espiritual ou no mundo material? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disso está na observação dos factos que diariamente estão sob os nossos olhos. A partir do momento em que a alma é criada e enceta o seu percurso de desenvolvimento, nós, alguma existência, até podemos parar e ficar estagnados, como um aluno que num determinado ano escolar se passeia pela escola, mas não tira desse ano o aproveitamento, repete o ano. Mas não parará mais o desenvolvimento do espírito. Um espírito não retrograda. Então, nós vamos acumulando o nosso conhecimento, acumulando o nosso património de bondade, de amor. O progresso que nós fazemos, nunca o perdemos. Absolutamente nunca o perdemos. É nosso património. E hoje estamos aqui já com certeza. Quantas encarnações não nos lembramos, por bondade de Deus, para podermos vir para mais uma nova experiência com vontade de progredir. E viremos tantas vezes até podermos concluir a nossa progressão e chegarmos a espíritos perfeitos, nunca tão perfeitos quanto Deus, porque nós somos criaturas de Deus, não é verdade? E o Criador é perfeito. As suas criaturas são perfectíveis, podem atingir o grau de perfeição que lhes é possível. Ainda aqui, o livro O que é o Espiritismo nos encaminha para o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, a pluralidade das existências. E neste capítulo do Livro dos Espíritos nós podemos ver a reencarnação como uma lei natural, a justiça da reencarnação, a justiça, eu diria, o amor infinito de Deus, a encarnação nos diferentes mundos, uma vez que hoje estamos na Terra, mas nós somos filhos de Deus, amanhã estaremos onde? Ou ontem já estivemos em que mundo? A transmigração progressiva, a sorte das crianças após a morte, o sexo nos espíritos, o parentesco e a filiação, as semelhanças físicas e morais e as ideias inatas. Estas ideias que nos parecem inatas e que nós agora compreendemos que fomos acumulando ao longo das nossas reencarnações. Nós terminamos estes 2 capítulozinhos do livro, deste 3º capítulo, e eu deixo-vos com esta ideia de que somos caminheiros da vida em longa e árdua viagem, com destino na passagem desde a hora da partida. Íngreme é nossa subida, repesando e repensando a bagagem, lembrando a estoica coragem que vimos na cruz erguida. Na estrada desta existência, cada passo toca o chão, seguindo o rastro de luz. Despertada a consciência, conquistado o coração pelo doce amor de Jesus. Porque todos sabemos que é Jesus que nos conduz, que conduz a terra e que conduz a cada um de nós, ajudando-nos laboriosamente num trabalho grandioso que com certeza ainda não conseguimos compreender. E amorosamente, sempre, chamando por nós. Que nós possamos ir ouvindo a sua voz, que nós possamos ir aprendendo os seus ensinamentos, que nós possamos, principalmente, ir praticando, ir fazendo na nossa vida como Ele fez. Na medida das nossas capacidades, já percebemos que temos
tudo em nós como semente e vamos desenvolvendo tudo em nós. Então, que possamos deixar essas sementes que o Pai, que Deus e o Criador deixou em nós, que possamos regar, adubar, às vezes podar, não é? Às vezes é preciso fazer isso em nós, que possamos ir crescendo até que todos que já somos flores possamos dar frutos mais saudáveis, porque também muitos de nós já queremos e já conseguimos dar frutos. Então é só melhorar a nossa bondade, o nosso amor, que nos confiemos a essa fé, a essa esperança e ao imenso e sublime amor de Jesus. Preparamos-nos agora para o passe.